Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nós estamos há 9 anos no ar, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, aliás, pioneiro em todo o Brasil. Já temos premiação com relação a essa atividade de extensão do curso de Relações Internacionais. O programa Globalizando, você sabe, leva para você discussões de temas internacionais e suas interfaces entre saberes, regionais, locais, fazendo com que você tenha um grande bate-papo nesse horário com o curso de Relações Internacionais. E você sabe que o programa Globalizando, ele não é feito só por mim, professor Mário Tito Almeida, mas também por alunos de Relações Internacionais e internacionalistas. Por isso eu quero dar as boas-vindas para Heloísa Couto, Heloísa do 3º semestre de Relações Internacionais. Tudo bem, Elo? Tudo bem, professor. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E eu gostaria já de deixar um abraço à nossa seguidora do Facebook, Regina Silva. Obrigada por nos acompanhar. Legal, Elo. E quem está também na nossa equipe é a acadêmica do 8º semestre, Sara Tavares. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo, professor. Muito bom dia para todo mundo que está aqui no estúdio hoje, para você, ouvinte do programa Globalizando da Rádio UNAMA. Eu queria mandar um abraço para nossa seguidora no Twitter, que é @pglobalizando, Adna Lima. Obrigado por acompanhar o programa, Adna. Legal, Sara. E eu quero dar as boas-vindas e também já dizer muito obrigado desde agora ao internacionalista Igor Cardoso, que veio dizer um tchau pra gente. Daqui a pouco tá indo embora, né, Igor? Na verdade, um até logo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio UNAMA, muito bom dia a todos aqui no estúdio. É sempre um prazer, Mário Tito, estar de volta à locução do programa, ainda mais depois de 2 anos. Isso. E eu quero deixar um grande abraço para Débora Andrade Silva, que está nos acompanhando lá no Instagram, que é o @programa Globalizando. Legal, olha só. E você sabe que o programa Globalizando tem um tema a cada sábado, cada temática aborda uma parte específica do saber, e hoje nós trazemos um tema que eu acho importante discutir. Um mundo cheio de guerras, um mundo de pandemia, um mundo cheio de conflitos, um mundo que de alguma forma enfeia, é enfeiado do ponto de vista da estética. E parece ser um tema tão estranho, mas não é não, porque nós vamos falar da beleza da vida em um mundo doente, artes visuais. Para receber e para conversar com a gente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio UNAMA, Nanindeua, o professor queridíssimo Mariano Clautal Filho. Ele é artista, pesquisador em arte e fotografia, curador independente e professor na UNAMA no curso de graduação em artes visuais e no programa de pós-graduação em comunicação, linguagens e cultura, doutor em artes visuais pela ECA USP, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. Professor Mariano, que bom receber você aqui nos estúdios. Muito bom dia para todo mundo, é um prazer aqui estar contribuindo com essa conversa e com esse aprendizado. Eu acho incrível os alunos poderem, por meio de uma rádio, exercitar o aprendizado, né, o debate, e é um prazer. Bom dia para vocês. E é sempre bom falar dessa questão de arte, artes visuais, a comunicação pela arte, num mundo que às vezes barra conversas, barra diálogos. Sim, a arte é importantíssimo para a vida, né? E não apenas por uma questão da beleza. A gente pode destrinchar isso melhor ao longo do programa. Globalizando. Fique por dentro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a arte se tornou uma das principais aliadas da saúde mental, seja por meio da dança, música ou até mesmo filmes e séries, manifestando-se como uma forma de expressão e diálogo. Em especial durante a pandemia, a arte se mostrou um meio fundamental para auxiliar na doença física na saúde física e mental, prevenindo em casos como a depressão, a ansiedade e o transtorno de estresse pós-traumático. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós estamos conversando hoje com o professor Mariano Clautal Filho, artista, pesquisador em arte e fotografia, curador independente e professor na UNAMA, seja no curso de graduação em artes visuais. Quero mandar um abraço para a professora Ana Isabel, que é a coordenadora, e ele também é professor no programa de pós-graduação em comunicação, linguagens e cultura da UNAMA. Professor Mariano, tem uma pergunta interessante da Amanda Nascimento pelo Facebook. Obrigado, Amanda. Como os recentes acontecimentos globais, como a pandemia e os conflitos, podem caracterizar o mundo como doente? Eu acho que a gente está passando por uma época muito difícil. Provavelmente os historiadores e todos nós estamos vivendo, infelizmente, um período muito difícil do mundo, do Brasil, né? Eu acho que a doença não está apenas na pandemia, literalmente falando, mas a doença está no avanço dos governos extremistas, radicais de direita, por exemplo. O avanço está
nesse novo fôlego, né, que as organizações conservadoras ganharam no mundo. E a nossa luta agora é enfrentar isso e superar isso. Né? Nós estamos vivendo isso no Brasil. E, obviamente, o mundo ganhou uma feição bastante doentia, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esperança, mas espírito crítico para debater os problemas, né? A professora Flávia Lemos, da UNB, ela costuma dizer que isso leva a uma certa medicalização. Não necessariamente a medicação só do medicamento, mas as formas de você tratar isso de maneira externa, sem enfrentar o problema, quase como uma tentativa de fazer o remédio esquecer dos problemas, né? Eu acho que o uso mecânico, né, de artifícios que iludem a gente, né, para tratar determinadas doenças ou comportamentos, ou comportamentos sociais doentios, né? Eu acho que a gente tem que estar mais... Eu sempre penso que o espírito crítico, a lucidez crítica, a consciência política nos ajuda a ser menos doentes, assim, de enfrentar os problemas de uma forma clara, objetiva, né? É uma espécie de você se sentir vivo também lutando por aqueles direitos, ideais, etc. Exatamente. Eu acho, por exemplo, como professor, um dos meus antídotos, né, para enfrentar essa questão é estar em contato com meus alunos. Legal. Eu acho que eles me alimentam bastante no momento da aula, né? Legal. E sinto que todo mundo está vulnerável. Esses 2 anos foram muito difíceis, a pandemia não acabou, né? E a gente tem que enfrentar novas etapas. Eu acho que a relação com os alunos é uma relação saudável, né? E que a gente deve prezar muito, né, nesse processo. E esse adoecimento acaba sendo prejudicial para as relações humanas como um todo, até para visibilizar, vamos chamar assim, a estética da vida. Você não consegue mais enxergar essas coisas que está empanado por essa situação triste. Quando a gente fala estética da vida, eu vou lembrar de um teórico aqui que a gente costuma tratar nas aulas de arte, de educação, inclusive, que se chama John Dewey, né? Ele tem um livro chamado A Arte como Experiência. E a ideia que ele tem, basicamente, resumindo muito, é que a arte e a estética estão no comum da vida, no cotidiano. Legal. Então, isso independe de ser um artista ou um mecânico. Ele fala assim, que quando nós estamos engajados no nosso fazer, seja ele de um mecânico, de um bombeiro ou de um pintor, nós estamos artisticamente engajados na vida. Então, essa relação estética ele trouxe para o cotidiano, não é uma coisa separada da vida. Como se fosse uma exceção. Como se fosse essa exceção, exatamente. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Mariano Clautal Filho. O tema do programa de hoje é Artes Visuais, a beleza da vida em um mundo doente. E a gente tem conversado e tem perguntas chegando pra gente ao vivo nesse momento. Vamos acompanhar. Oi, bom dia. Aqui é a Gabriela e eu tenho uma pergunta para o professor Mariano sobre qual é o papel das artes em geral para a manutenção da saúde mental durante a pandemia. Eu acho que o papel das artes, como eu falei ainda agora, é fundamental, né? Vocês devem se lembrar de uma coisa. Quando tudo parou, né, todo mundo se recolheu radicalmente, haviam muitas manifestações pelas janelas, pessoas tocando música, houve muitas lives musicais, né, apresentações de artistas por meio por meio remoto, enfim. Isso foi, de certa forma, um alento para aquela situação opressiva que passamos a viver. Então a arte também é um antídoto de superação e nesse aspecto, isso é um dos aspectos, tá? Nesse aspecto, ela foi extremamente saudável para segurar a onda, né? Então, por exemplo, quantas lives musicais, quantas lives com DJ, quantas conversas com artistas aconteceram por meio remoto e, de alguma forma, abrandaram a nossa angústia. E foi no momento mais difícil da pandemia, exatamente. né? Então, a arte, ela... Agora, ao mesmo tempo... Como é triste, né, que todos os artistas e a arte, o investimento para os artistas seja pífio, né? Perfeito. Seja desrespeitoso, né? Então é um contraste muito grande. Isso é um aspecto. Agora eu acho também, eu volto a comentar que a arte é reflexão. A arte hoje, né? Ela é uma maneira política de estar no mundo. Ela é uma maneira de pensamento. Ela não é apenas um adereço para o entretenimento, né? Eu acho que isso, de certa forma, a sociedade é levada a achar dessa forma. Nós somos formados, de algum modo,
a pensar que a arte é apenas um adereço. Isso é uma falha que precisa ser corrigida, principalmente na formação brasileira educacional, que é diferente, por exemplo, de vários outros países, né? Que não tratam a arte dessa forma, né? Em determinado aspecto. Basta dizer, por exemplo, a Alemanha, eu já tive uma experiência na Alemanha, por exemplo, quando eu fui fazer uma pequena residência artística, isso em 2008, e foi a primeira vez que eu me senti recebendo a mesma importância que um advogado e que um médico. Isso acontece na Alemanha. O artista na Alemanha é tratado como se ele fosse um advogado, no mesmo nível de respeito, importância. Né? Então, isso você tem essa noção no trato diário. Por isso que o artista, ele é alguém que pensa objetivamente a sociedade por meio dos seus trabalhos e das suas reflexões, entendeu? Então tem que entrar aí nesse mérito para a gente discutir também a questão da beleza. Beleza. Eu acho que é realmente muito importante a gente pensar na arte, nessa arte política, pois muito me agrada esse dinamismo da arte de ser algo para te entreter, para ser algo para te divertir, mas também algo que traz resistência, que traz ali a luta pelos teus direitos. É assim, é incrível e realmente não é valorizado, de fato, esse negócio de estar no mesmo nível de outras profissões. É uma coisa que a gente deve repensar, porque a arte está por todo canto, assim como a vida corre. Exatamente. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Legal, nós estamos com o professor Mariano Clautal aqui no programa Globalizando. Professor Mariano, a gente falava de pop art aqui nos bastidores. Fale um pouco pra gente de como ela se desenvolveu, de onde nasceu, para onde vai crescer efetivamente. A pop art é um dos momentos assim, mais importantes da nossa história da arte contemporânea, moderna contemporânea, né? E ao mesmo tempo como foi colocada de Roy Lichtenstein, né? Isso. Na verdade, a pop art ela nasce na Inglaterra, mas ela floresce nos Estados Unidos, obviamente, pela capacidade, pela vocação, digamos assim, de uma vida regida pela comunicação de massa, a vida do consumo e tal. E é interessante porque ela tem muitos lados, a pop art, né? Ao mesmo tempo que ela absorve uma certa exuberância da sociedade de consumo, mas ela é extremamente crítica também. Então, tem um limite muito interessante dentro da pop art, que é o limite entre a crítica e um certo arrebatamento dessa sociedade. Mas ela, obviamente, é uma arte que gerou obras e trabalhos muito arrebatadores mesmo, a gente é seduzido por ela, né? Mas é um movimento extremamente importante que fala da sociedade moderna contemporânea, dessa virada, inclusive, entre o moderno e o contemporâneo. Sobre esse aspecto, o Gilson Souza, no Twitter, obrigado Gilson, está perguntando o seguinte: os audiovisuais sobre guerras históricas influenciam no comportamento atual? De que forma? Os audiovisuais que você fala é necessariamente audiovisuais ligados à arte ou audiovisuais como um documentários e artes, né? Eu acho que os audiovisuais, os documentários hoje, inclusive contemporâneos, eles já são muito diferentes do documentário tradicional. Sim. Aquele documentário, vamos dizer, que tem uma narração no fundo, que parece colocar uma visão, apenas uma visão, um ponto de vista, né? Se vocês perceberem os documentários e audiovisuais artísticos, vamos dizer assim, a videoarte, porque esses gêneros estão se misturando, você percebe que a narrativa já parte de quem está sendo ouvido. Então, os roteiros são estruturados a partir da voz de quem está sendo entrevistado, entendeu? Então, isso modifica o ponto de vista, modifica, inclusive, aquele lugar do poder do narrador sobre quem está sendo retratado. Muito interessante. Então, se a gente for procurar os documentários contemporâneos, eles vão destruir essa ideia de uma verdade única, né, moldada por um diretor que está falando de um problema, enfim. Então, as vozes são múltiplas, né? E não é mais uma pessoa falando sobre a verdade sobre uma determinada coisa. Então, acho que isso ajuda também a gente refletir os problemas do mundo, né? Eu recentemente teve um documentário, por exemplo, sobre o Neymar, né? Nem lembro, causa alguma coisa. Causa alguma coisa. E era o Neymar falando.
são perspectiva dele, não necessariamente o diretor está querendo passar, ele está falando, aí deixa pro telespectador se posicionar, é um pouco isso? Normalmente sim, eu não vi o documentário, mas quando você joga a voz, né, de quem está falando, você dá a perspectiva dele também. Exato, né? exato. Tem um documentário também que dizem que é muito bom, ainda não ouvi, sobre a Nara Leão, a cantora Nara Leão. E ele tem também uma narrativa bastante instigante. Muito bem, professor Mariano. Heloísa. Isso que o senhor falou agora é importantíssimo quando a gente fala em relações internacionais, é uma coisa que o próprio professor Mário Tito fala nas aulas dele. Quem tem a perspectiva de contar a história, quem tem a informação, detém o poder. Então a narrativa é algo essencial em qualquer meio. Exatamente. Muito bem, nós estamos no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. Globalizando nas ruas. O programa Globalizando não para, ele está em qualquer lugar, que nem a Ubíqua, está em todo lugar. E nesse momento nós estamos com a nossa produtora Ana Mel, que vai falar com a gente agora. Oi, Ana Mel. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Hoje eu estou aqui com o internacionalista Jorge Malheiros, que é recém-formado pela Universidade da Amazônia, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele com o CDRI e das perspectivas futuras. Bom dia, Jorge. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão no estúdio. É sempre bom estar aqui falando de um curso que eu amo tanto, que eu tive tantas experiências boas e guardo com tanto carinho, tantos momentos. Desde o momento que eu conheci o curso, lá com o professor Mário Tito, o professor William, lá no ensino médio, até o momento da minha formatura. O curso de RI na UNAMA, ele é pioneiro. Então, ele já está muito bem consolidado. Além disso, tem profissionais incríveis, né? Os professores são surreais, são profissionais não só muito bem qualificados, doutores e mestres, mas que, de fato, se preocupam conosco, meus alunos, com o curso e com a área. Isso é muito importante, porque a gente tem neles inspirações mesmo de como nós temos. E tudo isso contribuiu muito para que a minha experiência fosse muito boa. A metodologia de ensino no curso é muito boa, que me ajuda até hoje no meu trabalho. E agora, Jorge, já como internacionalista, quais são as suas perspectivas? Pois é, essa é uma ótima pergunta, porque o curso em si ele dá muita liberdade para nós irmos para onde nós quisermos, né? De uma forma muito ampla, nós podemos ir tanto para áreas privadas e governamentais. Atualmente eu trabalho na área privada, com marketing, design e internacionalização de empresas. Então é algo que eu gosto muito, de verdade. O que é muito interessante porque no próprio curso a gente teve alguns treinamentos, alguns trabalhos que me ajudam muito hoje, de pesquisa de mercado, elaboração de produtos e tudo mais. Mas além disso, eu não posso negar minha paixão mesmo, que é a pesquisa, a minha área, meu tema, e pretendo continuar aí para mestrado e me tornar um doutor, se Deus quiser um dia. Então, pessoal, esse foi o Jorge Malheiros, internacionalista formado pela UNAMA, que compartilhou um pouco com a gente das suas experiências e perspectivas em RI. Muito obrigada, Jorge, pela sua participação, e é com você, professor. Legal, Ana Mel, sempre bom ouvir o Jorge falar, ele que é um dos líderes do site internacional da Amazônia, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Obrigado, Ana Mel, sempre um show de bola. Globalizando. Fique por dentro. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura define a arte como um componente essencial de uma educação abrangente para o pleno desenvolvimento de habilidades e comportamentos do indivíduo. As artes e os artistas têm um papel fundamental enquanto promotores da criatividade, da partilha de conhecimento e da diversidade cultural. A Unesco coloca em prática um conjunto de atividades que valorizam a arte e que apoiam os artistas a nível local, nacional, regional e internacional. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Mariano Clautal Filho, ele é professor do curso de Artes Visuais da UNAMA de graduação. Quero mandar um abraço a toda a galera que faz artes visuais na UNAMA, realmente um dos cursos importantes para entender o mundo. Professor Mariano, o senhor falava logo no início do programa que no mundo que é marcado pelo extremismo, pelo negacionismo, pelo radicalismo, é preciso desenvolver espírito crítico. E a Luísa Souza no Instagram faz a seguinte pergunta: como as artes visuais podem ser usadas como instrumentos a favor dos movimentos sociais? Eu ampliaria essa pergunta, acho uma ótima pergunta, mas as artes usadas como instrumento. Na verdade, as artes são instrumentos sociais, são instrumentos que contribuem com os movimentos sociais e políticos. A arte é política. Né? Exercer a arte é uma maneira política de estar no mundo. É nesse sentido que eu falo que a conceito da beleza, não que nós
não vamos negar a beleza. Mas o conceito da beleza na arte ou na estética, ele se transformou. Vamos pensar assim, na beleza da experiência artística, na beleza da experiência social, na beleza da experiência política dentro de um discurso, de um trabalho artístico, né? E nesse sentido, a gente precisa muito da arte como uma maneira distinta de pensamento. Por exemplo, tivemos essa semana aquele ato encabeçado pelo Caetano Veloso no Congresso, né? Que foi um ato belíssimo, né? A gente precisa dos artistas para fazer com que esse governo horroroso ouça, né? Seja alertado contra o pacote de veneno, né? Quer dizer, um pacote de leis que liberam toda uma química sobre a natureza. Libera a morte, na verdade. Liberam a morte, né? E no momento, por exemplo, que o Caetano puxa a música Terra, ali, que foi bastante mostrado, não é apenas um momento de beleza, vamos dizer assim. É um momento de beleza, mas é um momento de reflexão. Perfeito. Ouça a música Terra do Caetano. Veja o que ela diz, que você vai entender melhor o mundo, entendeu? Então, assim, eu acho que os artistas são tão importantes quanto qualquer outra profissão e muitas vezes eles conseguem chegar mais forte. A gente precisa muito desses artistas encabeçando esses movimentos para alertar os políticos, porque vamos combinar, gente, um parênteses rápido. Nós estamos vivendo o governo mais horroroso da história do Brasil, sem dúvida. E a gente precisa se libertar dessa tragédia que são esses 4 anos entre 2019 e 2022 para poder voltar a ser o país que a gente sempre acreditou que ele pode ser. Então, o artista, ele é um líder, né? Vamos dizer assim, um líder estético, né? Perfeito. De fato, é crucial falar da importância da arte, porque, assim, quando a gente lembra de departamentos como o da Era Vargas, do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, que censurava as artes, não podia falar música contra o governo, não podia fazer música daquilo. Artistas que tiveram que se exilar fora do país, se a arte não fosse tão importante, se a música, as formas de cultura, não seria proibido. Não seria proibido, exatamente. Então, com certeza, a resistência, mais do que nunca, sempre foi e sempre vai continuar sendo. Eu acho que a dinâmica do debate crítico, ela é sempre perigosa para governos autoritários e autocráticos, né? Então, eu acho que é isso. Os artistas estão do lado da gente. Exato. Né? Exato. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quem está com a gente é o professor Mariano Clautal Filho, aliás, uma conversa maravilhosa. Professora Isabel, muito obrigado pela indicação do professor Mariano, viu? Realmente um programa maravilhoso, professor Mariano, realmente uma discussão interessante. E vem pergunta interessante também da Carolina Pontes, obrigado, Carol, pelo Facebook. De que forma as artes visuais foram utilizadas como ferramenta para impulsionar movimentos como nazismo e ditaduras? Eita, isso é uma pergunta um pouco cabeluda. É uma tese, né? Eu não sei se eu vou ser capaz, assim, mas, na verdade, é o seguinte, eu acho muito... As artes sempre foram perigosas para esse tipo de governo. A gente até já desenvolveu um pouco esse assunto no final da conversa, no outro bloco, mas a gente pode aprofundar um pouco. Elas foram sempre consideradas perigosas para esses governos fascistas e nazistas, né? Isso não quer dizer que esses governos se apropriaram de um tipo de arte para sustentar o discurso deles opressor, né? Então, por exemplo, teve um grande episódio na Alemanha, na Áustria, enfim, da chamada arte degenerada. Tudo que era arte valendo foi considerado arte degenerada, né? Teve até... Enfim, são questões históricas muito complexas, assim, que não dá para sintetizar. Mas eu acredito muito que quando esses governos opressores, né, constroem o seu poder, eles querem sempre restringir um tipo de arte para sustentar o seu discurso. Mas é uma arte frágil, é uma arte comprometida com uma única maneira de viver, né? E é uma arte pobre, né? A arte defendida por esses governos é uma arte pobre, porque é uma arte incapaz de pensar a vida, né? Então, eu acredito que é muito mais... está muito mais presente a ideia de que a arte, o trabalho artístico, o pensamento artístico, a produção de todas as gerações, elas sempre colocam em
perigo graças a esse tipo de governo. E aí volto à manifestação que houve essa semana, né, liderada pelo Caetano, que é extremamente importante para que a gente faça frente a esse tipo de coisa. Então, assim, é inadmissível, né, gente, que o cara que dirige a Fundação Palmares seja contra a questão negra, né? Sem dúvida. A pessoa que dirige a instituição a favor da criança e tal seja contra a educação sexual. Sabe? É um que nem mundo meio idiota. O chanceler que era contra a própria política brasileira externa. Eu tô me lembrando aqui, Mariano. E a política diplomática brasileira que é respeitada no mundo inteiro. todo. E olha, eu tô lembrando exatamente disso. Gilberto Gil, na sede da Assembleia Geral da ONU, tocando com Kofi Annan, batendo os tambores Exatamente. lá. Ou seja, nós estamos essa estética, que era a estética bonita do Brasil, acaba sendo deixada de lado. Sim, exatamente. Então eu acho assim que eu acho que existem duas forças. Aí a força maior é fazer derrubar esse tipo de governo autoritário. A força maior da arte, ela tem essa capacidade. Tanto com quanto que a gente se mobilize, de certa forma, e tenha essa consciência do papel da arte. Pois é, por isso que eu digo nas nossas aulas lá que mais do que resiliência, a gente precisa de resistência. Não é verdade? Porque a resiliência nos deixa um pouco assim, não, a gente aguenta, vai aguentando. Não é só aguentar, é reagir. É engraçado, eu tenho essa mesma opinião sobre o conceito de resiliência. Eu sou muito desconfiado com o conceito de resiliência. Exato. Eu não sei se algumas pessoas nos não vão gostar acomoda muito. demais um pouco. Parece né? que a gente vai se adaptando. Isso, Tudo exato. bem, ele tem um lado de adaptação que é positivo. Mas eu acho que a gente tem que ser crítico com essa capacidade tão elástica da resiliência. Exatamente. Então eu sou mais pela resistência. Muito bem, professor Mariano está aqui com a gente. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Eu já falei aqui do Site Internacional da Amazônia, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Tem 9 anos, vai fazer 9 anos agora em maio, como o Globalizando fez 9 anos em março. E para falar do Site Internacional da Amazônia, quero receber aqui a Yasmin Garcia. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem, professor? Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, Mariano. O pessoal que está apresentando, o pessoal que está ligado no programa Globalizando. Essa semana nós temos uma programação excelente, com textos inéditos para você que se interessa por assuntos internacionais. Na segunda, dia 14, nós teremos as implicações no direito internacional no reconhecimento de regiões separatistas, como Donetsk e Luhansk, escrita pela Maria Eduarda Diniz, internacionalista. Na quarta-feira, nós teremos a análise da última temporada de Attack on Titan, à luz do pensamento de Mersheimer, por Alana Andrade, também internacionalista. E na terça-feira, para finalizar a semana, nós teremos a Geopolítica da Água na Amazônia, escrita por mim, Yasmin Garcia, do quinto semestre. Pois é, Yasmin, e fala pra gente o que significa fazer parte, você que agora é coordenadora adjunta do Site Internacional da Amazônia. Fala pra gente. É sempre uma honra fazer parte do Site Internacional da Amazônia. Está muito com a experiência, tanto profissional quanto pessoal. Nós aprendemos muito participando do site, seja nos tornando responsáveis e sabendo nossos prazos, e a conviver em equipe mesmo. Muito legal, muito legal. Obrigado, Yasmin, pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço. Obrigada, professor. Bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Mariano Clautal Filho aqui no programa Globalizando, falando um pouco de artes visuais, a beleza do mundo, a beleza, né, da vida em um mundo doente. E eu quero aproveitar para mandar um abraço a todos os coordenadores que acompanham o programa Globalizando. Nós trazemos sempre os coordenadores dos cursos de Relações da UNAMA para falar também dessa nossa universidade que leva para você uma série de saberes. Professor Mariano, tem uma pergunta do Ivan Francisco pelo Facebook. Diz o seguinte: como as artes em geral podem se tornar uma representação histórica de um povo ou de um período? Olha, gente, são perguntas bastante complexas. Eu tenho que voltar outras vezes aqui. Com certeza. Preparar uma síntese de algumas aulas. Exatamente. Ótimo, fica a dica, viu? Fica a dica. Mas olha, eu poderia dizer o seguinte: cada arte que acontece em um determinado período histórico, ela reflete as circunstâncias, as belezas, os sofrimentos, os movimentos sociais, políticos daquela época.
Mas, como a arte é uma maneira também de pensar o mundo, quando essa arte é feita num determinado período, vamos dizer assim, na primeira metade do século XIX, ela é feita ali, uma pintura e tal. Quando você vai ver esse trabalho hoje, ela se dá no presente. A tua experiência se dá no presente. Ela pode viajar ali no contexto para você entender algumas questões, mas ela se dá no presente. Então, a obra artística, ela vai carregando com ela o contexto onde ela nasceu, mas ela vai se somando às experiências que virão, né? Então, é por isso que diante de uma tela, vamos dizer assim, produzida em 1820, né? Ela pode te dar pistas e te elucidar questões e sentimentos que você vive hoje no século XXI. Interessantíssimo. Então, obviamente, você estuda os períodos históricos, vê os reflexos que elas têm, né? Mas ela vai contribuir para todos aqueles que viverão, que nascerão, que viverão outros tempos, entendeu? É essa a atemporalidade da obra artística. É interessante quando você contempla Pietà, ou o teto da Capela Sistina, que foi feito lá séculos atrás, você traz uma experiência sua hoje, o seu sentimento é o do hoje. Exatamente, porque ela é capaz de te dar pistas e te colocar questões hoje, né? O senhor tocou mais cedo em off a questão da sua passagem lá pela Alemanha, que o senhor foi muito respeitado. A gente tem uma história muito rica. Por que a nossa arte lá não é tão respeitada como merece? E principalmente o que esperar dos próximos anos? Haja vista do governo que nós estamos e o que esperar? A gente está vivendo um corte profundo em todos os campos do conhecimento. E eu diria com muita esperança que a nossa arte estava tendo um processo contínuo de crescimento, de respeito por parte das instituições. Nós estávamos, com todos os problemas que o Brasil carrega desde o início de tudo, né? Nós estávamos num crescendo, né? A gente estava num processo de crescimento, né? E que as instituições estavam começando a aprender, os museus. Então é importante falar dos museus brasileiros, dos museus daqui. Perfeito. O Museu de Arte de Belém, o Sistema Integrado de Museus, a Cada 11 Janelas, né? A Associação Fotoativa, tudo são instituições que energizam e dinamizam a produção artística de Belém, que é uma cidade conhecida no Brasil todo pela sua produção artística e fotográfica. Então eu diria assim, nós estamos sofrendo o baque, que é um corte profundo, radical, nesse processo de desenvolvimento. Então, eu estou tentando falar com esperança aqui, entendeu? Nós estamos aqui ainda sofrendo esse fuzilamento, vamos dizer assim, mas a gente tem que superar isso e retomar algumas casas para trás, né? Isso é verdade. A gente tem que retomar algumas casas para trás, respirar e continuar um processo de avanço, porque nós estávamos nesse processo de avanço. E eu queria agradecer muitíssimo, este foi o programa Globalizando de hoje, eu sou o professor Mário Tito Almeida, prazer ter você aqui conosco, queria agradecer ao nosso convidado, professor Mariano Clautal. Professor Mariano, inclusive eu quero que o senhor diga qual a importância então do curso de artes visuais e inclusive das atividades do curso para trazer de volta essa beleza pela arte. Bem, o curso de artes visuais é um dos cursos mais assim, sedimentados, né, na UNAMA, importantes, né? Você tem contato com a produção contemporânea, você tem contato com a própria história da arte. Inclusive, uma coisa também importante pensar é que nós estamos numa cidade que tem produção artística potente, né? Os movimentos artísticos contemporâneos, o movimento de fotografia é um movimento em Belém reconhecido no Brasil todo. E estudando artes visuais, você está numa cidade que tem qualidade, mesmo com todos os problemas de infraestrutura das instituições, etc. e tal, mas a gente tem uma produção que permite os alunos estarem em contato com exposições, com curadoria, com discussão, porque nós temos uma cena de produção na área, né? Então, o curso de artes visuais, ele oferece não somente essa capacidade dentro das suas disciplinas e tal, mas ele oferece que a gente viva o processo de produção artística. Inclusive porque ele tem um museu, ele tem um acervo importante, e esse ano a gente vai finalizar por uma integração
é um grupo de estudo e pesquisa da pós-graduação, né? Também integrada ao museu junto com a graduação. A gente vai realizar 2 exposições muito bacanas, que é um diálogo entre o acervo do Museu de Arte da UNAMA com o acervo do Museu de Arte da UFPA, né? E vocês vão ver obras incríveis, né, que dão conta assim, da produção desses últimos 20 anos. Assim, muito legal. Professor Mariano, muito obrigado pela sua participação. Eu que queria agradecer muitíssimo, para mim é ótimo estar participando do programa de rádio. Eu já trabalhei em rádio. Sim, pois é. Então durante muito tempo. E eu acho perfeito estar também em companhia dos alunos. Assim, muito bom, né? Uma delícia. Legal, então, professor Mariano, muito obrigado. Quero agradecer a quem fez pergunta: Amanda Nascimento, Amanda Araújo, Gilson Souza, Gabriela Grosso, Luísa Souza, Carolina Pontes e Ivan Francisco. Na locução, quero agradecer a queridíssima Heloísa Couto, membro da equipe de mídias. Eu que agradeço, professor. Foi um prazer estar aqui novamente. E eu quero lembrar vocês do tema do próximo programa da rádio, que será Água, Vida e Morte na Amazônia. Também quero lembrar vocês de não perder hoje, mais tarde, no Facebook do programa Globalizando, a nossa live sobre o momento tão atual, OTAN, da Guerra Fria ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Vai estar imperdível. Um abraço para a professora Isabel. De novo. Um abraço para a professora Isabel, tá dado coordenadora recado. de arte visual. Tá dado o recado. Agradeço também a Sara Tavares, membro também da equipe de mídias. Obrigada a todo mundo da equipe. Obrigada, professor Mariano, por ter trazido essa conversa excelente pra gente, tanto ao vivo quanto aqui nos bastidores. Foi muito esclarecedor. Obrigada a todos os ouvintes do programa Globalizando da Rádio Nama. Queria convidar vocês para acompanhar o Globalizando no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando, e no Instagram, @Programa Globalizando. Obrigado, Sara. E eu quero agradecer muitíssimo ao Igor Cardoso, ele que está indo para São Paulo para os seus destinos e sonhos, e quero dizer que você vai fazer muita falta, mas agradeço por tudo que fez pelo Globalizando, Igor. Mário, muitíssimo obrigado. Fica aqui registrada a minha eterna gratidão ao longo de todos esses anos. Agradeço muitíssimo ao professor Mariano pela conversa de altíssimo nível. Queria também deixar dado o recado aqui a todos, que o programa Globalizando ficará disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e no Apple Podcast. Todos programa Globalizando. Legal, Igor. Eu quero agradecer também toda a galera que faz o programa Globalizando, Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amador, Leandra de Sá e Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberger, Luiz Sampaio, Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Letícia Ucari, Yuki Kawai, Lana Borges, Jennifer Gonçalves, Gabriela Grosso, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo e Ana Grimati nas externas, Eduardo Oliveira, Agatha Abreu, Victor Calderaro e Pablo Oliveira na produção de conteúdo, Giovana Lima, Camila Neres e Brenda Macedo no roteiro, Verena Moura na revisão do roteiro, Leonardo de Castro, Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles na produção do Globalizando News, a produção do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, a operação de áudio é de Wardel Monteiro, valeu Wardel, e a apresentação é minha professor Mário Tito Almeida, a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.